Olá, gente, tudo bem com vocês? Veja só, vou fazer a correção do exercício número 4 da semana 3, que eu quero explicar para vocês o que anda acontecendo. Eu tenho observado que vocês têm me enviado as atividades e que ao fazerem a graduação do eixo do Y e do eixo do X, vocês estão cometendo um erro. Veja só, a mesma distância que você colocar para X, seja com os positivos ou com os negativos, vocês têm que manter com o eixo do Y. E isso não tem acontecido com alguns alunos. Então, veja só, se você usar aqui meio centímetro ou 1 centímetro, tá? Para a esquerda, você também vai usar, né, a mesma medida, meio centímetro ou 1 centímetro. E o que eu tenho percebido, você às vezes mantém uma distância maior aqui e uma distância menor, ou para X, né, com os valores negativos, ou para Y. E aí o que vai acontecer? A sua reta suporte, ela não vai dar certo. Então, eu vim exatamente mostrar essa correção aqui para vocês. Por que a malha quadriculada é o papel específico para nós fazermos representações gráficas? Porque não acontece, se à direita você vai ter 1 centímetro, à esquerda você também vai ter 1 centímetro. Para cima, onde o Y é positivo, você também vai manter 1 centímetro. Para baixo, onde o Y é negativo, você também vai manter 1 centímetro. Então, quem não está usando a malha quadriculada, eu disse que era para usar as próprias linhas do caderno, que é de 1 em 1 centímetro. Então, aonde você tem aqui essa linha, você vai pôr o número 1. Na linha de cima, o número 2. Na outra, número 3. E por aí vai. O mesmo procedimento que você usou para Y positivo, você vai usar para Y negativo. E aí, com a régua, né, de 1 em 1 centímetro, você faz a marcação do X para os positivos e para os negativos. Então, eu gostaria de chamar a atenção de vocês exatamente para que vocês não cometessem mais esses erros, tá? E aí, então, nós vamos marcar os pares ordenados. Então, eu tenho o par ordenado aqui 1, 3. No par ordenado, nós já sabemos que os primeiros valores são X e os segundos valores são os valores de Y. Então, veja só, para X valendo 1, Y vale 3. Então, o meu ponto A aqui, onde se dá o par ordenado, ele vai estar exatamente nesse primeiro quadrante, tá? Depois eu tenho o segundo par ordenado 2, 1. Para X valendo 2, o Y vale 1. Então, eu vou ter aqui o ponto B, que representa o segundo par ordenado, também localizado aqui no primeiro quadrante. Depois, o par ordenado 3 e menos 1. Para X valendo 3, o Y vale menos 1. Então, o Y é negativo abaixo de 0. Então, aqui no ponto C, nós vamos ter o terceiro par ordenado, que é o 3 menos 1. Ele já acontece aqui no quarto quadrante. Aqui é o primeiro, aqui é o segundo, aqui é o terceiro e aqui é o quarto. Depois, o par ordenado 4 e menos 3. Para X valendo 4, Y vale menos 3. Então, menos 3, né? Tá aqui. Então,
nesse encontro aqui, nós temos o ponto D representando o par ordenado 4, 3. E o último par ordenado, que é 5 e menos 5. Para x valendo 5, né? X é positivo, y vale menos 5. Então, eu tenho que descer. Esse par ordenado vai estar localizado aqui no quarto quadrante. Então, agora eu vou traçar a reta suporte. Então, a reta suporte, ela tem que passar por todos os pontos que representam aqui o par ordenado. Agora, essa reta aqui, vocês vão observar que ela é uma reta decrescente. O que acontece com a reta decrescente? Uma grandeza aumenta e a outra diminui. Então, você observa que a grandeza x, ela vem aumentando, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E a grandeza y, ela vem diminuindo, ó. O primeiro foi 3, o segundo foi 1, o terceiro foi menos 1, o quarto foi menos 3 e o quinto foi menos 5. Então, essa grandeza que representa o y aqui, ó, ela foi decrescendo, né? Então, se uma grandeza, que no caso x, cresceu, e a outra grandeza, que é o y, decresceu, nós vamos ter uma reta decrescente, tá? Então, aí vem a seguinte pergunta, né? Na letra A, podemos traçar uma reta pelos pontos localizados no plano cartesiano? Sim, está aqui a reta suporte. Depois, na letra B, observando os pares ordenados e a inclinação aqui da reta, as duas grandezas crescem conjuntamente ou uma decresce enquanto a outra cresce. Então, conforme eu já expliquei para vocês, né? Ela é uma reta decrescente. Significa que a grandeza x, ela cresce, ela aumenta, e a grandeza y, ela decresce, ou seja, ela vai diminuindo, certo? Agora, vou fazer a correção da questão número 5. A questão número 5, nós temos aí um gráfico onde nós temos, né, duas retas suportes. E nessas duas retas acontece uma interseção, um ponto de encontro entre as duas retas. E o que vai acontecer com este ponto de encontro? Esse ponto de encontro vai ser exatamente algo em comum relacionando as duas retas. E o que fala essa questão número 5? Que em uma certa cidade funcionam duas empresas de táxi. A empresa A, ela cobra R$12 de tarifa e ela cobra R$12 de bandeirada e R$3 por quilômetro rodado. Então, eu vou colocar aqui 12 mais 3x. Essa equação representa exatamente a empresa A, né? Que ela tem um preço fixo, que se chama de bandeirada, mais R$3 por cada quilômetro rodado. Então, esse X aqui vai representar exatamente os quilômetros rodados. Pode ser 1 quilômetro, pode ser 10 quilômetros, pode ser 8 quilômetros, pode ser 100 quilômetros. Então, esse valor do X aqui, ó, ele é variável. Se ele é variável, logicamente, a empresa A vai cobrar de acordo com a quilometragem rodada. A empresa B,
ela cobra R$ 10, né? Que é a bandeirada, e R$ 4 por quilômetro rodado. Então, o valor dessa empresa B vai depender também da quilometragem que for andada. Muito bem, aí então foi feito uma reta para a equação que representa a empresa A e uma outra reta que representa a empresa B. Essas retas, elas se cruzaram. Exatamente, o cruzamento delas aconteceu exatamente no quilômetro 2, que está sendo representado aí pelo eixo do X, e correspondendo ao valor ali de R$ 14. Então vem a pergunta, que é a letra A. Para qual quilometragem o valor a ser pago pela corrida é o mesmo para ambas empresas? Para 2 quilômetros. Ou seja, se eu substituir 2 aqui no lugar do X, que é a quilometragem rodada, vezes 3, eu vou obter 6. Somado com 12, eu vou obter 18. Então, significa que a empresa A, né, eu andando 2 quilômetros, eu tenho que pagar exatamente R$ 18, tá? Então, esse é o preço da empresa A. Na empresa B, se eu andar 2 quilômetros, então 2 vezes 4, 8, mais 10, 18. Então, exatamente houve um valor comum às duas empresas, né? Andando 2 quilômetros. Coincidiu que os valores são iguais, né? Onde houve exatamente aquele cruzamento, a interseção das duas retas, né? Representando aí 2 quilômetros. Depois vem a segunda pergunta, que é a letra B. Em que situação é mais vantajoso utilizar a empresa A ou a empresa B? E aí, então, eu posso observar as retas, como eu posso trabalhar aqui com valores acima de 2 quilômetros. Então, por exemplo, aqui na empresa A, se eu andar 3 quilômetros, 3 vezes 3, 9, com mais 12, vai dar R$ 21, certo? Se eu trabalhar, se eu andar 3 quilômetros na empresa B, 3 vezes 4, 12, com mais 10, vai dar exatamente 22. Então, você já observa que a partir, né, de 2 quilômetros, o meu valor na empresa B torna-se maior. Vou mostrar aqui para vocês novamente, ó. Empresa A, se eu andar 3 quilômetros, ó, 12 mais 3 vezes 3, 9. Então, na empresa A, eu pago R$ 21. Na empresa B, eu vou pagar 10 mais 3 vezes 4, 12. 10 mais 12, 22, ó. Então, você observa que na empresa B, o valor já tem sido maior. Vou trabalhar com um outro valor. Vou trabalhar, por exemplo, com andando 10 quilômetros aqui na empresa A. Então, eu vou ter 12 mais 3 vezes 10 são 30. 30 com 12, 32. Na empresa B, se eu andar exatamente os 10 quilômetros,
eu vou ter aqui 10 mais 4 vezes 10, 40. Eu vou pagar aqui R$50. Então, eu demonstrei aqui para vocês através da quilometragem, ó. Dei exatamente 2 exemplos. Eu andando 3 quilômetros na empresa A, eu vou pagar R$21. Eu andando 3 quilômetros na empresa B, eu vou pagar R$22. Eu andando 10 quilômetros na empresa A, eu vou pagar R$32. Eu andando 10 quilômetros na empresa B, eu vou pagar 50. Então, lógico que é mais conveniente, né? Eu usar exatamente, é mais vantajoso eu usar a empresa A. Deu para vocês entenderem? Então, aí vocês vão responder que é mais vantajoso usar a empresa A. Entendido, gente? A partir exatamente de 2 quilômetros. Então, completando, é mais vantajoso usar a empresa a partir de 2 quilômetros. Deu para vocês entenderem direitinho? Tá? Então, temos aí, né, a correção da questão 4 e da questão 5, né, da semana 3 finalizada, ok?